Olá pessoal, vamos iniciar aí então mais uma aula do Instituto Imersão. Nós vamos falar de um tema muito interessante que é sobre a concausa aí na Justiça do Trabalho. Essa aula ela vai estar disponibilizada dentro dos nossas apostilas virtuais, dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem do Instituto Imersão e bem como estaremos disponibilizando ela no nosso canal do YouTube, o nosso canal O Tema É. E estaremos discorrendo aí para vocês sobre esse assunto que é de fundamental importância, que é como a gente analisa um nexo de concausa nas doenças ocupacionais, bem como a gente faz aí para valorar o dano corporal. Acessem as nossas redes sociais, tanto do Instituto Imersão, tanto do Facebook quanto do Instagram. E temos também o nosso Instagram pessoal, que é o @professor_prof_penteado. @prof_penteado, vocês podem acessar também o nosso Instagram pessoal. Então, essa nossa aula será sobre como caracterizar e quantificar a concausa na justiça do trabalho. E vamos apresentando os slides para vocês. Então, nós temos aí a famosa Lei 82.13, que faz as definições, né, de o que é um acidente de trabalho, do que é uma doença ocupacional e o que é uma concausa. Então, nós temos lá como acidente de trabalho o artigo 19, está presente no artigo 19 dessa Lei 82.13. A definição de doença profissional e doença de trabalho está no artigo 20 e a definição de concausa está aí, então, no artigo 21. O que é o acidente de trabalho? Aquele que ocorre pelo exercício do trabalho. Então, está lá no artigo 19 e isso é importante a gente entender quando nós vamos falar aí de acidentes de trabalho. Não é o que ocorre no trabalho, mas o que ocorre pelo trabalho, ou seja, eu preciso estabelecer um nexo do acidente com a atividade laboral. Por que eu digo isso? Por exemplo, vamos dar um exemplo clássico assim, doutor, a pessoa convulsionou na empresa, caiu e quebrou o braço. Isso é um acidente de trabalho? Convulsionou por quê? Não, ela é convulsiva prévia, mas ela estava sem tomar o medicamento já há alguns dias e por causa disso ela acabou tendo a convulsão. Isso não tem relação com o trabalho, né? Isso é uma causa interna, é uma pessoa que é convulsiva prévia, que convulsionou, teria convulsionado tanto no trabalho quanto na casa dela, onde a causa não é uma exposição ocupacional, a causa é a convulsão pela falta de medicamento. Mas ela quebrou o braço na empresa. Não, ela quebrou o braço porque ela teve a convulsão que não tem relação com o trabalho. Então não se abre CAT para esses casos. Mas, ou então, aí ela convulsionou porque foi passar num ambiente, lá tinha uma exposição, ela nunca teve convulsão, nunca teve desmaio, nunca teve nada, e passou num ambiente de trabalho, num local lá que tinha uma exposição a um produto químico X, e esse produto químico X deu uma labirintite, ela teve essa tontura, convulsionou, caiu no chão e quebrou o braço. Opa! Aí nós estamos falando, então, de um acidente de trabalho. A convulsão, a lipotímia, a vertigem, etc. e tal, tem uma relação com uma exposição ambiental a um agente químico XYZ. Então, aí nós classificamos como um acidente de trabalho. E as doenças ocupacionais, elas são divididas em profissionais e doenças do trabalho. O termo mais importante aí, a palavra mais importante nessa definição é a palavra peculiar. Então ela separa a doença profissional do trabalho e diz que a doença profissional é que é peculiar a uma determinada atividade, ou seja, ela só ocorre por exposição àquele determinado produto e não ocorre por outras causas. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com asbesto vai ter uma doença chamada asbestose. Trabalha com carvão, vai ter uma doença no pulmão chamada antracose. Trabalha exposta à fibra do algodão, vai ter uma doença chamada bicinose. Essas todas são doenças profissionais, elas só ocorrem porque esteve exposto ao carvão, ao algodão, etc. E as doenças do trabalho? As doenças do trabalho são aquelas que ocorrem pelo exercício do trabalho, mas poderiam ocorrer por outra causa, que não fosse o trabalho. Nesses casos estão as famosas Lerdort, né? O exemplo clássico que a gente sempre dá é a tal da epicondilite lateral. A epicondilite lateral é uma doença do cotovelo, que é também chamada de cotovelo do tenista.
Essa epicondilite lateral, ela não ocorre por digitação, então é sempre importante a gente falar isso. O pessoal erra muito quando fala que epicondilite lateral é causada por digitação. Não é porque para ter a doença eu preciso de ter pronossupinação com o punho em extensão e realização de força. É quem trabalha com ferramentas manuais, etc. e tal, ela poderá ter essa epicondilite lateral. Ou também de origem degenerativa. Não é isso? Então, a própria idade faz ter o aparecimento da epicondilite lateral, principalmente aí em homens. Mas pode ser por atividades esportivas, como por exemplo tênis. Então, quem joga tênis pode ter essa epicondilite lateral. Então, essa é uma doença do trabalho, que pode ser porque ele trabalha com pronossupinação fazendo força, que ocorre no trabalho, ou ele não trabalha com esforço nenhum, mas ele joga tênis 4 vezes por semana e é bom de jogar e joga com esforço, etc. e tal, e aí ele faz a doença. Então, ela é uma doença do trabalho. A diferença da doença profissional e da doença do trabalho é que a doença profissional, ela é o que a gente chama de iure et iure, ou seja, ela não admite prova em contrário. Se eu identifiquei uma pessoa com uma antracose, ele trabalhou com uma mina de carvão, ponto final. Já é nexo, não tem nem que se discutir. Já as doenças do trabalho, no caso as Ler-Doentes, elas são iuris tantum, elas admitem prova em contrário. Então eu tenho que precisar de uma perícia médica, preciso de uma avaliação especializada para afirmar que essa doença ela é ocupacional ou não. E as concausas, elas estão definidas no artigo 21 dessa mesma lei. O acidente que ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a única causa, haja contribuído diretamente. E esse termo diretamente ele é extremamente importante para a nossa caracterização de concausa. A concausa é sempre uma outra causa. Eu tenho que identificar o risco na empresa, certo? E este risco na empresa tem que ter contribuído diretamente. O que é a diferença de uma contribuição direta e de uma contribuição indireta? A contribuição direta a gente dá um exemplo assim, no geral. A cólera ela é causada pelo vibrião colérico. Ok, então quem causa a doença cólera? Um vibrião chamado vibrião colérico, vai ter diarreia, etc, etc, etc. Ok. Ser pobre causa cólera? Não, ser pobre não causa cólera. Ah, mas por que 99,99% de quem tem cólera é pobre? Por quê? Porque ele está vivendo em locais onde não há tratamento adequado de água e esgoto, que está fazendo ele estar exposto àquele vibrião colérico. Então, ser pobre, ele é uma contribuição indireta, certo? Não é direta, porque o direto é o vibrião colérico. Então, ser pobre é uma contribuição direta. Só o fato de ser pobre, mas trabalhar, mas morar num local que tem água e esgoto adequados, não vai ter cólera, ok? Do ponto de vista ocupacional, como é que a gente transfere isso para o ponto de vista ocupacional? Frio causa tendinite, reumatismo, etc. e tal? Não causa. Não há descrição na literatura que frio causa reumatismo, ok? Ocorre que pessoas que trabalham com esforço muscular, quando trabalham num ambiente frio, é necessário fazer mais esforço do que ele faria. Tá certo? Então, se eu moro no Alasca e eu ficar paradinho, sem fazer nada, eu nunca vou ter tendinite. Beleza? Agora, se eu for trabalhar e for fazer um esforço, obviamente, como eu estou com um ambiente mais frio, eu preciso fazer mais esforço e a minha possibilidade de risco de doença é muito maior. É só lembrar, quando está muito frio, a gente tem dificuldade para escrever, imagina para trabalhar, né? Então, é isso que acontece. Então, o frio é uma contribuição indireta. Só o frio não vai causar a doença. A contribuição direta é o trabalho com movimento repetitivo. Beleza? Isso é importante porque nós vamos discutir nessa aula, tem muita gente aí dizendo assim, o trabalho não causou, mas agravou. Agravou por quê? Não, porque ele trabalhava. Não. Qual o risco que você identificou no trabalho? Essa contribuição é direta ou indireta? Ah, não, porque ele trabalhava com frio. Tá, mas frio é contribuição direta ou indireta? Não, a contribuição é indireta, então não é com causa. Porque para ser com causa, pela legislação, a contribuição obrigatoriamente será direta.
estabelecimento do nexo causal e concausal deve seguir critérios para o seu real enquadramento. Não seguir critérios técnicos gera, claro, subjetivismo na conclusão, não podendo ser considerada uma forma adequada de ciência ou de justiça. Nós temos 3 tipos de nexo que nós podemos estabelecer na justiça do trabalho: nexo profissional, epidemiológico e nexo individual. Vou passar meio en passant rapidamente só para vocês saberem. O nexo profissional está lá no decreto 3048/99, nas listas A e B. Então, esse decreto é um decreto que vai dizer quais são as doenças profissionais. E aí ele vai ter lá, na lista A, por exemplo, ele vai dizer lá o arsênico e seus compostos arsenicais. Quais doenças ele pode causar? Angiosarcoma de fígado, neoplasia de pulmão e brônquios, neoplasia de pele, encefalopatia tóxica crônica e outros. Muito bem. Então, se eu tenho uma pessoa com câncer de fígado e eu vejo que no trabalho dele ele teve exposição ao arsênico, isso já me dá um alerta de que essa doença provavelmente ela tem nexo com o trabalho. Eu estabeleço, neste caso, um nexo profissional. Ainda não é um nexo individual, porque eu não estou vendo o seu João, certo? Por quê? Porque o seu João pode ter tido um carcinoma de fígado, mas ele trabalhou nessa empresa só 5 meses. E ele tem uma hepatite C, ok? Crônica. Então, esse seu João, que trabalhou só 5 meses nessa empresa com exposição ao arsênico, que tem um angiosarcoma de fígado, não é por causa dos 6 meses, 5 meses do angiosarcoma, é porque ele tinha uma hepatite C, certo? Agora, pode ser que esse seu João trabalhou 20 anos nessa empresa, nunca teve hepatite C e tinha exposição ao arsênico, tá certo? Então, quando eu falo nexo profissional, eu ainda não estou pensando no seu João, eu só estou pensando no produto e na doença. Isso é o nexo profissional. Quando eu for falar do seu João, eu vou falar do nexo individual. Outros exemplos, eu tenho exposição a ruído e tem perda auditiva, eu tenho exposição à vibração e vou ter lá problema de síndrome cérvico-braquial, vou ter fenômeno de Renault, etc. e tal. Então, tudo isso está lá no decreto 3048/99, listas A e B. Quando nós temos lá as doenças e a relação das doenças, eu falei primeiro a relação da exposição ao produto químico e a doença que dá. Eu estou lá na lista A. Na lista B eu vou falar a doença e o produto químico. Então, por exemplo, gota induzida pelo chumbo. Então, uma pessoa que tem uma gota, ela pode estar, se ela estiver exposta ao chumbo, essa gota foi causada por essa exposição ao chumbo numa fábrica de bateria, por exemplo, né? Outras artroses lá, posições e gestos repetitivos. Eu posso ter uma relação de artrose apesar de ser degenerativo? Vocês assistam aí nosso vídeo do canal do YouTube, as doenças degenerativas, como se elas podem ou não ser relacionadas ao trabalho. Temos diversas explicações lá que não vamos entrar em detalhes aqui. Muito bom. Nexo epidemiológico, esse é mais fraquinho, foi criado aí, mas teve foi uma boa ideia para inverter o ônus da prova, né? Ele relaciona o CID da doença com o KNAI da empresa. Então, ele diz lá que uma empresa de frigorífico, de boi, de frango, etc. e tal, KNAI 1012, e a pessoa tem uma tendinite. Então, ele cruza e fala assim, olha, nós fizemos um estudo e vimos que na indústria do frigorífico, de boi, frango, etc., tem tantas vezes mais tendinite do que numa outra empresa. Então, esse anexo técnico-epidemiológico, porque lá tem muita tendinite. Então, se a pessoa trabalha num frigorífico e tem uma tendinite, isso tem um nexo técnico-epidemiológico. O grande problema do nexo técnico-epidemiológico é que eu não sei em que lugar que essa pessoa trabalha no frigorífico. Se ele trabalha na portaria, não vai ter risco nenhum para tendinite. Se ele trabalha cortando frango lá dentro, sim, pode ter o risco para tendinite. Então, novamente, eu não estou pensando no seu João. O nexo técnico-epidemiológico e o nexo profissional, eu não estou olhando para o seu João. Eu só estou olhando no nexo profissional para a doença e o risco, nexo epidemiológico para a doença e o KNAI da empresa, e depois até que, enfim, eu chego lá no nexo individual, que eu vou falar do seu João, que é o nexo que é doença equiparada por acidente de trabalho, ou nexo individual, que nós estaremos, então, lá no artigo 20 da Lei 82.13, que eu citei primeiramente aí. Para avaliação do nexo individual,
Quando é um acidente de trabalho, utilizamos os critérios de Frankine ou de Simonin, e quando é para doenças ocupacionais, os critérios de Bradford-Hill, os critérios do INSS, os meus 10 critérios de penteado para anexo de causa e os 7 de concausa. Nós não vamos falar dos critérios de causa, porque a nossa aula hoje é de concausa, né? E olha que está escrito aqui, esse livro, todo mundo sabe que é sensacional, né? Do Sebastião Geraldo de Oliveira. Esse aqui é a 12ª edição, é a mais recente. Estamos em 2022, março de 2022. Essa edição é a de 2021, a mais recente. E olha o que diz o Sebastião Geraldo de Oliveira nesse livro dele. Para caracterizar a concausa, é indispensável a presença de alguma causa de origem ocupacional. Anotem isso aí no seu caderninho. Anotem aí, senhores peritos judiciais. Não tem como estabelecer concausa se você não identificar a causa de origem ocupacional. Não sou só eu que estou falando isso. Quem está falando isso é o Sebastião Geraldo de Oliveira. E lá ele vai discorrer sobre o que é um fator contributivo, desencadeante, agravante, ou fator de antecipação, que nós não vamos detalhar aqui. Então eu preciso ter a identificação efetiva do risco ergonômico, do risco psicossocial, do risco organizacional, etc. e tal, do risco ambiental, né? Então, o fator de risco laboral é definido como um agente externo, que é capaz de levar um dano ao trabalhador. O risco não é definido apenas pela presença de um agente, mas se a sua intensidade, a sua frequência de exposição e a sua duração na jornada de trabalho pode tornar o indivíduo doente. O Hudson fala muito assim, o braço foi feito para levantar, a coluna foi feita para flexionar, o joelho foi feito para dobrar, para agachar. Então, o fato de eu agachar de vez em quando, dobrar a coluna de vez em quando, levantar o braço de vez em quando, isso não deixa ninguém doente. Vai depender do quanto que eu faço isso na minha jornada de trabalho, tá certo? Mais que 2 horas agachado, repetitividade de movimentos superiores, isso aí tudo o perito tem que saber identificar de acordo aí com as normativas da ergonomia. Os principais fatores que determinam o risco ergonômico, então, são a sua frequência, a sua intensidade e a sua duração. Tudo isso nós chamamos sempre de FID. Esse é o famoso FID, frequência, intensidade e duração. Quando a gente fala de transtornos mentais, a gente fala de TID. O trabalho pode ser tenso, intenso e denso. Mas o quanto de tenso, quanto de intenso e quanto de denso, aí que nós vamos ter que fazer essas definições que novamente estão dentro aí da ergonomia. Então, isso aqui é um tubarão, isso aqui é um perigo, isso não é um risco. Por que isso aqui é um perigo e não é um risco? Porque não tem ninguém aí dentro desse mar, tá certo? Então, é só um perigo, não vai causar dano a ninguém. Agora, se eu tenho um ser humano lá nadando, né? Essa aqui é uma foto real, o rapaz foi mordido mesmo, nós temos um risco, né? E aí, quanto mais ele entrar nessa água, quanto mais tubarão tem, quanto mais vezes ele entrar, quanto mais tempo ele permanecer dentro do mar, maior a chance dele ser mordido. Então, é a frequência, a intensidade e duração. Eu posso entregar equipamentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual, que podem ou mitigar o risco é só diminuir a possibilidade de ficar doente, ou eu posso neutralizar o risco, não vai ficar doente de jeito nenhum, ou dependendo do meu equipamento de proteção coletiva, eu posso eliminar o risco, não é isso? Então, é mitigar, neutralizar ou eliminar o risco, e aí não vai ficar doente de jeito nenhum. É um risco neutralizado. E este aqui, eu tenho um rapaz ali só com os EPIs, estou tirando uma foto do tubarão, sem nenhum equipamento de proteção coletiva. Isso é um risco ou é um perigo? Isso aqui não é nada. Mas como assim, doutor, isso aqui não é nada? Gente, este é um tubarão lixa. Tubarão lixa não morde absolutamente ninguém. Então, eu só sei que isso é um tubarão lixa, isso não é risco e nem perigo, porque eu sou ultra especialista em tubarões aquáticos, como se tivesse outro tipo de tubarão. Eu sou super especialista em tubarão aquático, então eu sei que isso não é um risco, ok? E daí a importância do perito saber identificar o que é um risco. Então, gente, eu só queria chamar a atenção para vocês com relação a isso.
perito tem que saber ergonomia, tem que saber o que é repetitividade, como que eu defino uma postura estática de ombro, punho, etc. Perito tem que saber o que é risco para coluna, o que é o risco de levantamento de carga. Perito tem que saber os riscos psicossociais, né? Como que eu vou verificar um assédio moral, tá certo? Eu preciso saber conflitos hierárquicos dentro do trabalho. O perito tem que saber os riscos organizacionais, trabalho noturno, trabalho em turno, pressão por metas, forte pressão temporal, como que eu identifico tudo isso, os riscos cognitivos, como eu avalio um estresse, como eu avalio um ambiente que é estressante, se é ou não é estressante, através das teorias de Karasek, etc, etc. Por que eu estou falando tudo isso aqui assim para vocês? Porque, lamentavelmente, eu trabalho como assistente técnico de algumas empresas e várias vezes, e eu chamo isso atenção aos magistrados, sabe? A gente quer que seja uma perícia correta. A gente quer que o perito efetivamente identifique o risco. E para isso ele precisa saber ergonomia, e para isso ele precisa fazer um curso de ergonomia. E aí eu chamo assim, puxa, vem fazer o nosso curso. É um curso são 60 horas, são 3 módulos, mais 60 horas de prática, dá lá 120 horas. E a pessoa sai sabendo tudo de ergonomia, principalmente para a relação com perícia. O nosso curso de perícia de ergonomia forense. Peritos, meus amigos, venham aprender a identificar o risco. Juízes, magistrados, por favor, exijam dos seus peritos o conhecimento para identificação de risco. Se o perito não tiver esse conhecimento para identificação de risco, indique uma perícia de ergonomia forense. Vai ser feita por um colega, um engenheiro, um fisioterapeuta, etc. e tal, que vai lá fazer o curso de ergonomia forense. Um outro médico que tem conhecimento de ergonomia. Mas, obrigatoriamente, senhores juízes, por favor, obriguem que o perito, na sua conclusão, efetivamente informe qual o risco que existe na atividade. Tá certo? Ok, muito bem. A Lei 82.3, artigo 21, então, diz que, embora não tenha sido a causa única, tem que haver contribuição direta, ok? Então, a conclusão do artigo tem que ter dado causa junto com as demais causas, então eu tenho que identificar o risco e a causa é direta, ou seja, sozinho ele teria condições de causar a doença. Essa é a contribuição direta. Se eu tirar o diabetes, idade, etc., ele sozinho é capaz de causar doença? É capaz de causar. Então, eu tenho uma causa laboral. Se eu identificar outras causas não laborais, idade, etc., nós vamos falar aqui, aí eu vou estabelecer não causa nexo causal puro, mas um nexo de com causa. Isso aqui eu escrevi na revista Proteção, com causa sem risco é uma insensatez. Deve-se, portanto, efetivamente identificar o risco. Tal determinação também se encontra no Manual de Acidentes do Trabalho publicado pelo INSS em maio de 2016, que vai ao encontro dos nossos critérios. O meu critério de penteado lá de concausa, que eu publiquei primeiro em 2014 e depois em 2017. Descreve-se que devem ser considerados, para o estabelecimento da concausa, a presença de modificação da história natural da doença, o fato da doença ou agravo ser de fato multicausal e a existência real do fator de risco ocupacional. Desta forma, para doenças osteomusculares, deve obrigatoriamente ser considerado o risco de repetitividade, postura, força, entre outros, através de uma avaliação ergonômica adequada, que é o que eu tenho falado. Para transtornos mentais, deve ser comprovada a presença de assédio moral perverso, ou assédio organizacional, conflitos hierárquicos, etc, etc. Para doenças alérgicas, a real exposição ao alérgeno e assim por diante. Então, anote para não esquecer, meus amigos. Se a frequência, intensidade ou duração da exposição não for capaz de causar dano, não haverá risco. E não havendo risco, não há possibilidade da doença ser causada ou agravada pelo trabalho. Alteração na história natural de evolução da doença, como o princípio básico da concausalidade, deverá ocorrer a existência de um agravamento de um dano pré-existente, ou então associação de causas que concorrem para o resultado. Por esta razão, o expert na análise da concausalidade deve não apenas apontar a existência do fator de risco, mas efetivamente demonstrar que sua existência influenciou de forma a alterar a história natural de evolução da doença.
Portanto, deve-se ter certeza que a doença pesquisada estaria melhor caso não houvesse exposição ao risco laboral. A concausa nós temos 3 tipos. E aqui eu vou fazer também uma observação aqui para vocês com relação às concausas pré-existentes, concorrentes e supervenientes. Concausa pré-existente o cara tinha uma protrusão discal e aí foi trabalhar carregando esse saco durante 2 anos e herniou. Então eu tenho uma concausa pré-existente. Eu tenho uma concausa chamada concorrente. O que é concausa concorrente? Aqueles que ocorrem ao mesmo tempo. Então, assim, é uma senhora que é gestante, ficou grávida, ganhou peso pela gravidez e trabalha com movimento repetitivo de punho. E aí ela vai ter uma síndrome do carpo, vai ter uma de Quervain. Quais são as causas da síndrome do carpo de Quervain? A gravidez, que é a causa das doenças, que nós sabemos disso, e o trabalho repetitivo de punho. Então, nós temos lá concausas concorrentes. E as concausas supervenientes são aquelas que ocorrem depois do dano. Então, você percebe que a concausa pré-existente e a concausa concorrente, ela é favorável, entre aspas, ao trabalhador. A concausa superveniente é uma concausa favorável, de novo, entre aspas, à empresa. O que é a importância dessa concausa superveniente? São fatores que ocorrem após o evento. Tá, eu tive uma doença lá, e agora, depois que eu já não estou mais trabalhando, acontece alguma coisa que vai piorando a minha sequela. Exemplos disso, complicações de tratamento médico. Não é culpa da empresa se houve um erro médico, por exemplo, dentro de um processo, ou houve uma complicação do tratamento médico, uma infecção hospitalar. Eu não posso jogar isso dentro das costas da empresa, certo? Então, infecção hospitalar, uma consequência do ato médico, etc. e tal. Então, são exemplos, por exemplo, um aparecimento de uma distrofia simpática reflexa devido à cirurgia, uma osteomielite, uma infecção óssea devido ao tratamento cirúrgico. Ele não teve uma fratura exposta. Que a fratura exposta, eu vou ter uma possibilidade de ter uma osteomielite pela própria fratura exposta, então isso não é concausa superveniente. Mas ele teve uma fratura comum, fez um tratamento cirúrgico e acabou complicando com uma infecção hospitalar. Aí não pode ser responsabilidade da empresa, né? Na pseudartrose, a falta do osso colar, né? E aí o que acontece? Pode ser porque o cara era tabagista ou porque ele teve uma infecção local e aí desenvolveu essa pseudartrose que não é culpa da empresa também, né? Olha outras coisas interessantes. Patologias com indicação de cirurgia, o cara não quer operar. Então ele está operando, ele está piorando, fala, não vou operar, não quero operar. Que culpa que a empresa tem nessa piora? Porque o próprio autor não está colaborando com o seu tratamento, né? Falta de realização de fisioterapias adequadas. É muito comum, as indicadas, é muito comum você chega na perícia e fala assim, mas a senhora fez fisioterapia? Eu fiz uma. Ah, mas aí tive muita dor e não quis fazer mais. Mas fisioterapia dói mesmo, mas a finalidade é essa, mas para no futuro melhorar a doença. Se a pessoa opta por não fazer o tratamento indicado, que culpa e responsabilidade a empresa vai ter nesses casos, né? A ausência de indicação médica do tratamento adequado previsto na literatura. A indicação é de cirurgia, aí não opera. Por que não opera? O SUS que não opera. Hoje a gente tem muito comum, assim, lamentavelmente, uma pessoa com a síndrome do carpo com indicação cirúrgica está há 3 anos esperando cirurgia do SUS. E aí? É responsabilidade da empresa essa piora? Não pode ser, né? E tudo sendo definido, então, como consequentes a falta de diligência necessária, tanto do médico como do paciente, para a obtenção aí da sua cura, né? A concausa também ela pode ser definida se ela atuou de modo temporário ou permanente. O que eu posso dar de exemplo disso? Então vamos lá. Eu tenho um paciente que tem 52 anos de idade e tem diabetes e trabalha com movimento repetitivo de ombro e tem uma lesão no tendão. Quais são as causas, então? Eu tenho 3 causas. Acima dos 50 anos, a diabetes, porque é degenerativo, o diabetes que pode causar tendinite de ombro e o trabalho que ele teve na empresa. Ok? Ok. Saiu da empresa, não está trabalhando mais e a doença estabilizou. Ok, então eu tive uma concausa e está tudo estabilizadinho ali
eu vou dizer que teve uma concausa e ela é permanente, porque não houve piora, está tudo bem. Agora, esse cara saiu da empresa, não está trabalhando mais nada, não está fazendo mais nada, e ele só tinha uma tendinite, essa tendinite evoluiu para uma tendinose, que evoluiu para uma ruptura parcial, que evoluiu para uma ruptura total. Com piora mesmo sem trabalhar. A empresa não é responsável por essa piora da doença. Ela está piorando por quê? Pela degeneração própria da idade e principalmente por causa do diabetes descompensado. Então a concausa foi apenas temporária, durante o período em que ele trabalhou na empresa. Esta evolução para pior agora já deixa de ser responsabilidade da empresa. Tá certo? Mas é mais ou menos parecido com aquilo que a gente fala da concausa superveniente. Ok? Então, nós temos aqui, né, define-se concausa temporária, aquela que em determinado período atuou agravando a doença. No entanto, quando o trabalhador é afastado do risco laboral, essa deixa de ser o fator determinante, restando apenas os fatores extralaborais, como causa dos sintomas ou déficits, ou como causa da manutenção ou agravo da doença. Então, outro exemplo aqui de concausa temporária, dermatite alérgica. O cara tem alergia na mão, ele é alérgico. E normalmente ele é alérgico. Aí ele foi lá na empresa, meteu a mão no querosene lá, estuporou a mão do cara. Tirou a mão do querosene, tratou, sarou. Não está trabalhando na empresa. Ah, mas eu continuo tendo problemas alérgicos na mão. Sim, vai continuar tendo problemas alérgicos, mas é porque ele é alérgico. Não é mais porque ele estuporou com a querosene. Deu para entender? Então, a concausa vai ser só temporária. Muito comum a gente estabelecer concausa temporária nos transtornos mentais. Veja bem, nos CIDs lá das doenças, estou falando ainda do CID-10, né? A gente vai ter logo aí o CID-11. No CID-10 nós temos lá episódios depressivos. Não está escrito depressão. Está escrito de episódio depressivo leve, episódio depressivo moderado, episódio depressivo grave, etc. E tal. Episódios depressivos recorrentes. Ou seja, o paciente está lá, ele é depressivo porque ele é depressivo. A depressão sempre tem um fator genético, um fator inerente à pessoa, um problema aí de serotonina, de catecolaminas, etc. e tal. Então é um problema inerente à pessoa. Então eu nunca vou estabelecer causa. Eu sempre, para os transtornos mentais, não vai ser com causa. Ok, então ele tem lá uma depressão, e aí sofre um assédio moral, que é comprovado, e tem uma piora tem um desencadeamento de um episódio depressivo por causa desse assédio moral. Tá certo? Ele já saiu da empresa faz 5 anos. Ah, doutor, mas eu continuo tendo episódios depressivos. Mas peraí, o patrão não está te assediando mais, faz 5 anos que você saiu da empresa. Os seus episódios depressivos agora são pelos seus fatores não laborais. A depressão teve apenas uma concausa de caráter temporário. Ok? E o exemplo também aí que eu dei aí para vocês aí do ombro, né? Então lá, Manual de Acidentes do Trabalho do INSS de 2016, vocês encontram na internet facinho, define-se como concausa o conjunto de fatores pré-existentes ou supervenientes, tá vendo? Pré-existentes, nós vamos ter lá a concausa pré-existente, superveniente, que aconteceu depois, né? Temos também as concorrentes, né? Susceptíveis de modificar o curso natural do resultado de uma lesão. Trata-se de alterações anatômicas, fisiológicas, patológicas que existiam ou possam existir agravando determinado processo. Primeiro critério, olha só, quando eu escrevi os critérios de concausa em 2014, os critérios do INSS teoricamente fizeram referência aos meus critérios, apesar de não ter sido citado no manual, porque ele sempre, dos 5 critérios que eu tinha em 2014, ele citou 4, né? Modificação da história natural da doença, que é o que o próprio conceito chama de curso natural do resultado de uma lesão ou doença. Quando um determinado agente não levar à modificação da história natural da doença, ou quando forem verificados em seus quadros fatores exclusivamente ligados ao processo natural de envelhecimento, não será considerado como causa. Então, ele tem que levar à modificação da história natural. O fato da doença ser multicausal tem que ser pelo menos 2 causas, uma ocupacional e outra não ocupacional. E olha aqui, de novo, a existência do real fator de risco. Então, se eu não identificar o risco, não tem como eu falar de concausa. E a possibilidade ou a própria existência de fatos ou atos contrários às normas. É lógico, se eu vou responsabilizar uma empresa por um dano, ela tem que ter cometido um ato contrário, um ato faltoso.
Tá certo? Ela expôs esse trabalhador ao movimento repetitivo sem medidas de neutralização, expôs esse trabalhador ao ruído sem uso de EPI e assim por diante. Tá certo? E olha que interessante, isso está lá na súmula do TRT-15. E isso aqui é muito legal, porque eu acho que é extremamente importante para a concausa. O nexo concausal entre o trabalho e a doença, nos termos do artigo 21, inciso 1º da Lei 82.13/91, diz que gera indenização por danos moral e material à concausa, desde que constatada a responsabilidade do empregador. Se eu não identifiquei ato contrário ao empregador, como é que eu vou estabelecer responsabilidade? Ele vai ter que indenizar, ele vai ter que pagar alguma coisa. Então, o perito tem que identificar o risco e tem que identificar a ausência de medidas de neutralização, mitigação ou eliminação desse risco. É simples assim, não é? Os nossos critérios, então, que eram de 2014 e nós mexemos aí em 2017, está falando de tudo isso, né? A existência de uma doença multicausal, a existência de um fator de risco que possa levar ao dano, a alteração na história natural de evolução da doença, a classificação da concausa pré-existente, concorrente, superveniente, se ela é temporária ou permanente, quais os atos contrários às normas que a empresa tomou e qual o grau de concausa. E aqui que vai chegar que nós vamos falar. Bom, vocês, quem está assistindo essa aula pelo YouTube, vai estar embaixo aqui o link para baixar o nosso artigo que foi escrito com a doutora Ana Paula, que foi publicado na revista do TST, Tribunal Superior do Trabalho, em junho de 2020, onde a gente fala tudo isso da concausa. Vocês vão ter acesso ao artigo, é só clicar no link que vai estar aí abaixo no canal do YouTube. Aos que estão assistindo aqui essa aula através das nossas apostilas virtuais, ou nosso instituto, ou pelo nosso Instituto Imersão, vocês vão ter acesso também a esses artigos em algum link lá que vocês vão ter para poder baixar esse artigo. O artigo está muito interessante e nós vamos falar agora sobre essas questões relacionadas aí, inclusive as questões do grau de concausa. O grau de concausa, quem trouxe inicialmente para o Brasil isso foi Sebastião Geraldo de Oliveira. Ele fez o mesmo curso que eu fiz lá pela Universidade de Coimbra. E, se eu não me engano, era Juan Manuel Cobo, que falava da necessidade, então, da identificação dos graus de concausa, né? Então, grau leve, grau moderado e grau alto. E o que é isso? O que significa esses graus de concausa? Se eu tenho aquele exemplo da mulher lá, que ela tá gestante e trabalhou com movimento repetitivo e teve uma síndrome do carpo. Metade da síndrome do carpo foi a gestante, outra metade foi o trabalho. Então, é uma concausa concorrente. Então, qual a contribuição do trabalho? 50%. Eu vou dizer que é uma grau 2, contribuição moderada, que é o que está aí no slide para vocês, certo? Agora, o cara trabalhou 20 anos cortando cana, mais 2 anos na empresa que ele está processando e tem lá uma hérnia de disco extrusa. Essa hérnia de disco é só pelos 2 anos trabalhando na empresa? Não, ele tem toda uma vida laboral anterior. Então eu vou falar assim, olha, puxa vida, 2 anos comparado com 20, então a concausa compara aquela empresa que ela está sendo processada, tem que ser leve, só 25% do dano, né? Então quando eu falo de concausa, a empresa não pode, vamos supor que o cara está totalmente incapacitado para o trabalho, 100% incapacitado para o trabalho. Se é uma causa, é só do trabalho, a empresa vai ter que indenizar em 100%. Agora, não é só do trabalho, tem um monte de outras coisas. Então, a empresa não vai ser obrigada a indenizar 100%. Se é uma concausa leve, eu vou indenizar só 25%. Tá certo? Se é uma concausa moderada, eu vou indenizar 50%. E se for acentuada, ele trabalhou na empresa 20 anos cortando cana. Mas ele tem 55 anos de idade, ele fuma, ele é obeso, etc. e tal. Eu tenho as outras causas não ocupacionais, mais 20 anos cortando cana. Puxa vida, eu vou dizer que é uma concausa acentuada. Tá certo? Ocorre, e eu tenho feito isso muitas vezes. Mas vamos ser mais precisos? Então, porque isso é subjetivo, né? Isso que eu falei da classificação leve, moderado e alta é muito subjetivo. Então, em virtude da subjetividade de tais afirmações, eu, Penteado,
tomando por base uma metodologia proposta lá pelo Baremo Argentino, propõe essa metodologia mais objetiva de graduação da concausa laboral, num artigo publicado na revista do TST de junho de 2020, que é esse artigo que eu falei que tem aí, que está aí com vocês, tá? Então, o método de penteado para avaliação do grau laboral em concausas trabalhistas, o que, que a gente faz? Eu vou separar em fatores extralaborais e fatores laborais. E eu dei uma lista de exemplos de fatores extralaborais. Então, eu vou identificar lá, fator hereditário, obesidade, idade, doenças concomitantes. E aí, na nossa análise, assim, tá, a obesidade é quanto? Não, a obesidade, ela é grau 1 só, entre 30 e 35, 34,9 de índice de massa corpórea. Eu vou pontuar como um ponto. Não, mas já é grau 2, ele tá quase em 40. Então, vou pontuar como 2 pontos. Não, a obesidade mórbida mesmo, tem 60 de MC, então é 3 pontos, né? A idade, entre 40 e 49 é 1 ponto. Entre 50 e 59 é 2 pontos. Acima de 60 anos é 3 pontos. A idade está influenciando mais, né? Doenças concomitantes. Se eu tenho diabetes, por exemplo. Eu tenho diabetes há mais de 5 anos. E esse diabetes tem relação com essa tendinite. Então, eu vou pontuar como 3. E assim por diante. Olha lá, esportes ou atividades lúdicas. Vida laboral anterior com os mesmos riscos. Se eu trabalhei menos de 1 ano antes dessa empresa, de 1 a 5 anos ou mais que 5 anos. Se eu tenho associação com tabagismo, e aí eu vou falar assim, tá, ele fumou, mas ele fumou? Quando que ele parou? Não, ele parou faz mais de 5 anos. Não, ele fumou, e quando ele parou? Não, faz 1 ano só que ele parou. Pô, então tem influência do tabagismo, mais pesado ainda, né? Não, ele está fumando ainda, então a influência é 3, tá certo? E a mesma coisa aí, as gestações, etc e tal. Então, eu vou fazer uma análise dos fatores extralaborais. E aqui tem um exemplo, vai estar no artigo lá para vocês, tá? O exemplo, então, de cada um desses, como classificar o hereditário, a obesidade, a idade, etc e tal, no artigo aí de vocês tem, tá? E o fator laboral. Então, o risco laboral. Então, tem que saber o risco. Tá, é um risco baixo, médio ou alto. Dependendo do grau de risco, eu vou pontuar cada vez mais, né? E o tempo de exposição ao risco. Não, trabalhou de 6 meses a 2 anos. Gente, se trabalhar menos de 6 meses numa atividade, raramente vai deixar alguém doente do ponto de vista ocupacional. Tá certo? E muito menos ainda deixar ele sequelado, quando eu vou falar de doença e com causa. Porque é muito pouco tempo, né? Trabalhou de 2 a 5 anos nessa exposição ou mais que 5 anos. E aí, como que a gente faz o cálculo? Eu pego o ponto dos fatores laborais, aqueles fatores que eu fiz, multiplico ele por 100, e divido pela soma dos dois, pontos de fatores laborais mais extralaborais. Então, por exemplo, então aqui nós vamos parar um pouquinho e vamos falar devagarinho e vou dar um outro exemplo para a gente terminar a nossa aula. Estamos chegando ao fim já da aula, tá? Um trabalhador de 56 anos de idade, com um diagnóstico de tendinite do supraespinhoso. Trabalhou a vida toda na construção civil, então vida laboral, a vida inteira sendo pedreiro. E trabalhou na empresa durante 3 anos, submetido aos mesmos riscos. É tabagista, não tem nenhuma outra doença associada. Então, o que nós temos de fatores extralaborais? A idade, que pesa 2, porque ele tem 56 anos. A vida do trabalho, 20 anos antes lá, então pesa 3, certo? Ele é tabagista, então pesa 3. Então, eu vou ter 2 com 3, 5 com 3, 8. Fatores laborais, o risco de pedreiro é alto para ombro, então é 3. Quanto tempo ele trabalhou na empresa? 3 anos, então é fator 2. Então eu vou ter de risco laboral 5. 3 mais 2, 5, ok? Então, risco laboral, pontos de fatores laborais, 5 vezes 100, que dá 500, dividido por 8 mais 5, que dá 13. Então, eu chego à conclusão que a minha concausa laboral é de 38,46%. Olha que legal! Eu deixo de ser subjetivo na avaliação do grau de concausa e eu passo a ser mais objetivo, tá certo? Nós temos no site, nós vamos colocar o link também aqui para vocês aqui do YouTube, e o pessoal lá do Instituto vai ter também, o link para fazer esse cálculo automático no site da MedSafe Solution, tá certo? Lá nós vamos ter, deixa eu ver se eu tenho aqui isso aqui, ó, medsafesolution.com.br.
lá no item soluções da medsafesolution.com.br, vocês vão encontrar lá o cálculo da concausa. É muito fácil, você só vai clicando assim, ele calcula e você já faz manda até inclusive imprimir já para você sair em Word para você colocar no seu processo, ok? Caso real. Autor foi admitido em 15/12/2016, sofreu, segundo a inicial do processo, um acidente de trabalho em 21/2/2019. No dia do acidente, a história está assim, no dia do acidente, não suportando um peso sobre ombros, com engradado de bebida, sofreu uma queda, contorcendo a coluna e descobriu fratura na coluna e 3 hérnias de disco. Conclusão pericial. Que é anexo de concausa da hérnia de disco com o trabalho da ré devido ao risco ocupacional, que a concausa foi classificada como grau acentuado, que há deficiência funcional de 10 a 15% e que a parte autora pode exercer as atividades remuneradas que não demandem esforços, em demasia, sobre o segmento da coluna vertebral. Muito bem. Pergunta, qual que é o objeto da perícia? É uma doença ou um acidente? É um acidente. Como que ele vai estabelecer com causa de uma doença? Gente do céu. Saiu completamente do objeto da perícia. Segundo ponto, se ele está falando de doença, houve realização de perícia de ergonomia para a verificação do risco? Tinha risco ou não tinha risco? Não houve. Terceiro ponto, existe nos autos alguma explicação do perito como ele chegou à conclusão de que a concausa era grau acentuado? Não. Não tem. Então, se a gente vai falar de concausa, a gente vai falar de uma existência de uma doença multicausal. Ele avaliou, ele foi lá e foi descrevendo quais eram as causas. Idade, hérnia de disco, né? Idade, genética, degenerativa, vida laboral prévia. Ele trabalhou 20 anos fazendo a mesma coisa. Excesso de peso, ele era obeso, tabagismo. E aí? Perito avaliou isso? Não. A existência de um fator real de risco que possa levar ao dano. Ele fez a perícia de ergonomia forense? Não fez. Tem certeza? Então não houve vistoria e não quantificou o risco. Ele avaliou se houve alteração na história natural de evolução da doença? Nos prontuários a gente já sabia que ele já tinha história prévia de hérnia, só ficou sabendo porque ele foi pedido dos prontuários. A hérnia era prévia. Como é que ele pode ter certeza que agora que houve piora daquela hérnia porque ele carregou um engradado de coisa no ombro? Não tem nada a ver com a coluna. Como é que ele pode ter certeza? Hã? Classificação da concausa. Houve. Ele perguntou se a concausa era pré-existente, superveniente, concorrente. Não falou, não fez nada disso. Formou se era temporário ou permanente? Não falou. A existência de atos contrários? Não, porque ele não foi na empresa, ele não sabe se tinha um risco ocupacional, não sabe se tinha nada, não teve. E o grau de concausa? Foi a única coisa que ele falou, que era grau acentuado, mas não explicou por que é acentuado. Então, pegando este exemplo, nós temos aqui, pegando o próprio exemplo do laudo, se eu fosse classificar, acidente não é ocupacional, não tem nada a ver com acidente. Mas vamos supor que por um acaso fosse um caso e que fosse ocupacional, tá? Então, como que daria? Olha lá, fator hereditário. Hérnia de disco hoje é alta influência hereditária, então é 3 pontos. Ele tinha obesidade grau 1, então é 1 ponto. Na idade não tinha alteração, então coloquei como nula. Doenças concomitantes não tinha nenhuma, é nula. Esporte não identificamos nenhum, é nula. Vida laboral anterior com os mesmos riscos, trabalhou 20 anos no mesmo risco. Então é 3 pontos, vida laboral anterior. Tabagista. Então é tabagista mais 3 pontos. E é homem, então não tem nenhuma gestação, é 0. Então, fazendo a soma disso, nós vamos ter ali. Então, 3 com 1, 4, 5, 6, 7, com 3, 10. Esses 10 pontos que estão aqui. Vamos supor que fosse uma atividade que realmente tivesse o risco laboral, o pedido não fosse acidente, o pedido fosse uma doença, ele realmente tivesse exposto, paletizava
um monte de produto, etc. Então, vamos supor que tenha. Vamos colocar que o risco seria grau médio, tá? Então, 2. Tempo de exposição ao risco, de 2 a 5 anos, seria 2, então teria 4. Então, pontos laborais, 4 vezes 100, 400, dividido por 14. Então, qual o grau de concausa? É acentuado, 75%? De jeito nenhum. Não pode ser. Seria, no máximo, 28,57%. Por isso a importância da gente passar a solicitar uma classificação mais adequada da concausa laboral, né? Pessoal, obrigado. Acessem o site aí, o nosso site aí do Instituto Imersão. Eu acho que é isso aqui. Isso aqui, acesse o nosso site do Instituto Imersão. Tem muita coisa lá. Tem as apostilas, a NR7, nós estamos agora em março de 2022. Acabou. Primeira edição dela não tem mais para vender, a gente está fazendo a segunda edição. Se você estiver assistindo isso mais para frente, pode ser que já tenha lá a segunda edição da apostila da NR7. Temos a apostila da NR7, vamos ter da NR1, da NR9, da prova pericial trabalhista e estamos fazendo também a da NR17. Temos os nossos cursos lá no site do Instituto Imersão, os cursos presenciais, que por causa da pandemia não está tendo ainda, tem aulas pré-gravadas, que você compra essas aulas lá pré-gravadas, assiste, fica vitalício na sua área de aluno. Os nossos cursos online, curso de ergonomia total, curso de laudos trabalhistas, os nossos cursos de análise ergonômica preliminar, os nossos cursos de CIF, Classificação Internacional de Funcionalidades, nossos cursos de E-Social, cursos de toxicologia ocupacional, entre outros, vocês podem ver lá no nosso aulas online ao vivo. E temos as aulas gratuitas. Esta aula vai estar dentro do nosso site, dentro também, além do YouTube, ele vai estar aí no link das aulas gratuitas. Né? Curso de ergonomia total, Masterclass de ergonomia forense, né? Que a gente tem aqui algumas... Tem várias aulas pré-gravadas, eu chamo a atenção aí, entendendo o adoecimento mental no trabalho, compreendendo as LERDOT que temos lá. Ok, pessoal? Muito bem. Instituto Imersão compartilhando conhecimento. Muito obrigado aí pela sua paciência. Espero que essa aula tenha sido de valia para vocês. Estaremos gravando outras aulas aí, disponibilizando elas gratuitas, tanto no site do YouTube, quanto no nosso site do Instituto Imersão. Muito obrigado, até a próxima.